Você sabia que o abandono afetivo agora é ilícito civil? Bom, o que mudou dessa lei recente, que teve uma alteração aí, mudaram-se as regras? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar de uma maneira clara o que passa a valer a partir de agora. Você sabia que sustentar o seu filho já não é mais suficiente? Sim, com a entrada em vigor agora dessa nova lei de abandono afetivo, que foi agora no dia 28 de outubro de 2025, a ausência emocional passa a ser ilícito civil passível de indenização. Meu nome é Michele Albertini, sou advogada com mais de 20 anos com atuação especializada na área do direito de família. Se você quer seguir conteúdos e está sempre atualizado em relação ao direito de família, eu vou deixar aqui abaixo as minhas redes sociais para que você possa me seguir. A Lei 15.240 de 2025, que entrou em vigor agora, como eu falei no dia 28 de outubro, ela passa a trazer a seguinte disposição. A parte de abandono afetivo, ela passa a ser considerada como um ilícito civil, ou seja, a falta de cuidados, presença e envolvimento emocional de um pai ou uma mãe com seus filhos pode sim gerar esse ilícito civil e passível de indenização, como eu já trouxe aqui. A lei enxerga isso finalmente como um dever de amar, um dever de ter afeto. Antes, a gente tinha uma regra um pouquinho diferente. A gente tinha esse enquadramento do abandono afetivo, mas a gente tinha, através de decisões judiciais, ali uma decisão ou outra, casos isolados, vamos dizer assim. Às vezes, tínhamos situações muito iguais em que um juiz entendia pela indenização ali, sei lá, de R$200 mil, e outro numa situação semelhante que entendia que não tinha que indenizar. Então a gente tinha essa insegurança jurídica, porque era somente passível acerca das decisões dos nossos tribunais. Era um compilado de decisões, costurava aqui, pegava ali e tentava aprovar esse ilícito civil, né? Esse dever de reparo, de indenização, com esse abandono. Porque o abandono, ele não pode sim ser só uma falta de cuidado, uma falta de afeto, mas a pessoa tem que sentir esse abandono. Tem que ter laudo psicológico, tem que ter uma dor dessa criança, desse adolescente. Então, a gente tinha uma regra que era assim antes. Inclusive, a indenização, né, desse abandono, ela era sugestionada através, né, do poder aquisitivo desse alienador e até como caráter ali de punição e de indenização da dor, do vazio que ficou pela falta de presença do pai, falta de presença da mãe. Então, era o que a gente tinha na nossa lei antes, né? Agora, a gente tem um cenário diferente. Agora, a gente tem uma lei que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente para realmente constar que o afeto, o cuidado, ele é passível de ser indenização. Então, antes a gente tinha uma coisa ali de alguns juízes que podia entender, podia não entender, para ter uma lei, um artigo específico na lei, onde fundamenta que a ausência afetiva pode sim ser passível de indenização por danos morais, né, que é o abandono afetivo. Você sabia que essa lei ficou em tramitação por 18 anos, desde os primeiros rascunhos lá em 2007 até efetivamente ela entrar em vigor em 2025, a gente conta aí 18 anos de tramitação da lei do abandono afetivo. Uma lei que na verdade trouxe o que é o básico, né? E muitas vezes o básico precisa ser dito, como eu vou falar ao longo desse vídeo aqui para você. Olha essa alteração que a lei trouxe, ó. Parágrafo 2º. Compete aos pais, além de zelar pelos direitos de que trata o artigo 3º desta lei, que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, prestar aos filhos assistência afetiva por meio de convívio ou visitação periódica, que permita o acompanhamento da formação psicológica, moral e social da pessoa em desenvolvimento. Olha que bonito. Eles trocaram, em vez de falar criança e adolescente, colocaram pessoa em desenvolvimento. Que é isso? Parágrafo 3º. Para efeitos dessa lei, considera-se assistência afetiva. O que eles entenderam como assistência afetiva? Eles explicaram aqui, ó. Inciso 1º. Orientação quanto às principais escolhas e oportunidades profissionais, educacionais e culturais. 2º, solidariedade e apoio nos momentos intensos de sofrimento ou dificuldade.
Terceiro, presença física espontânea solicitada pela criança ou adolescente, quando possível, de ser atendida. Então, entra na questão, né, de regularização do regime de convivência que eu vou falar aqui na sequência para você. Então, com essa nova lei, o que ela trouxe na prática para nós, pais e mães, né? Ela trouxe que não basta só sustentar um filho e você pagar lá todo mês. Não, você tem que estar presente na vida desse filho. Você tem que participar de reuniões escolares, por exemplo, consultas médicas, acompanhar tratamentos, estar presente na vida desse jovem, por exemplo, com escolhas da vida adulta, estar presente na vida dessa criança, né, com conversas, passar realmente os valores, os princípios. Então, é aquilo que o básico precisa ser dito. Ok, agora a gente tem uma lei que obriga que pais e mães sejam pais e mães, porque isso é inerente de ser pai e mãe. Qualquer coisa diferente disso, a gente está falando de uma mera caixa eletrônico, uma mera pessoa que pôs o filho no mundo e paga e acha que está tudo ok. Não, não é isso. A lei trouxe o que realmente todo mundo tem que fazer a partir do momento que você escolhe, né, ser pai ou ser mãe de uma criança. São as responsabilidades inerentes da construção da personalidade da vida de uma criança, de um adolescente. Então, agora, como que a justiça vai analisar essa responsabilidade? Como que vai ser apurada essa intenção? Inclusive, teve até alguns comentários no vídeo que eu gravei sobre esse assunto. Assim que postou, veio essa notícia, né, da promulgação da lei. Onde eu estava, eu gravei um vídeo, até eu estava no carro e gravei, acabou de entrar em vigor a lei e expliquei. E tiveram alguns comentários a esse vídeo, falando assim, poxa, mas e aí? E eu que estou a 2.000 quilômetros de distância do meu filho, vou ser condenado por abandono afetivo? Então, respondendo a esse comentário lá, né, das minhas redes sociais, que eu vou deixar mais uma vez aqui embaixo, se você quiser me seguir, é bem fomentada as minhas redes sociais, a gente interage bastante lá, com muita frequência abro caixinhas para os meus seguidores, deixar perguntas, então eu sempre estou respondendo a perguntas e questionamentos de vocês e, claro, como esse vídeo que eu gravei, trazendo as novidades. A resposta que eu te dou para esse seguidor que falou, eu estou a 2.000 quilômetros de distância, como que eu faço? Bom, a resposta é: procure um advogado especializado para que você possa mexer no seu regime de convivência para que ele fique adequado para os seus 2.000 quilômetros de distância. Não faz sentido, por exemplo, você ter um regime de convivência a cada 15 dias aos finais de semana, estando a 2.000 quilômetros de distância. Não tem como, é humanamente impossível. Assim como pessoas que estão fora do país, por exemplo, não tem como a gente disciplinar um regime de convivência mensal que seja. Não é passível de ser cumprido, é uma utopia. Então, o que a gente precisa fazer? Você procurar um advogado especializado, o advogado especializado precisa definir o que é passível numa conversa franca com você, de você cumprir a presença física próxima ao seu filho. A pessoa que está a 2.000 quilômetros, por exemplo, não sei qual que é a rotina dela, mas vamos imaginar que ela garanta que ela consiga a cada 3 meses ir até a cidade do filho, ou, por exemplo, ter preferências nos feriados prolongados para fazer essa visitação. Entende? Não tem uma fórmula mágica, mas é possível adequar para que essa pessoa não seja realmente condenada por abandono afetivo. Então é preciso rever o regime de convivência para que ele se adeque na justa medida do que você pode cumprir. Posso falar? Isso já é uma necessidade mesmo antes dessa lei. Agora é assim, obrigação, mexer nos regimes de convivência que já não fazem mais sentido. Porque aí sim você pode ser condenado por abandono afetivo com a máxima e absoluta certeza. Veja, aí pode ser que me perguntem, mas a cada 3 meses visitar o filho, não é abandono afetivo mesmo assim? Olha, se for uma visita a cada 3 meses, com essa obediência, dessa regularidade, né, deixando fixo que sempre nas datas certas serem cumpridas, não existe abandono. E veja, nesse lapso temporal aí, nesses 3 meses longe, sabe como que a gente poderia fazer? Colocar videochamadas diárias, porque assim, o genitor que está longe, ele consegue participar da vida da criança ali, todo dia uma ligação, sei lá, um horário que for conveniente para a criança, para a rotina da família. 8 horas da noite, 7h30 da noite, 6 horas da tarde, meio-dia, enfim, põe ali umas videochamadas, né, todo dia no mesmo horário, ou um dia sim, um dia não, enfim, para que não perca esse vínculo e consiga ter uma regularidade e
presença física quando realmente for possível, para que seja aplicável, executável para você que está distante. Então, é preciso fazer essa adequação. Mesmo que você não esteja a 2.000 quilômetros, vamos falar que você está aí a 400 quilômetros, que para algumas pessoas fica difícil a cada 15 dias cumprir. Você também precisa buscar um advogado para regularizar o regime de convivência. Poxa, eu consigo um final de semana, eu garanto. Vamos colocar então, primeiro final de semana do mês, ou terceiro final de semana, e aí religiosamente você cumpra. Tá? Então, a saída para justificar, né, para o juiz uma eventual ação de abandono afetivo que entre contra você é isso. Não, eu cumpro todas as determinações, justamente busquei a justiça para regularizar, para que seja aplicável para mim. Paralelo com isso, faço as videochamadas diárias, estou participando da vida da criança. E eu lembrei de um cliente que ele faz a lição de casa, ele está as 3 estados de diferença da criança, ele está num estado, a criança está em outro, então são 3 estados de diferença entre eles, e ele faz todos os dias a lição de casa com a criança, com a filhinha. Ele ajuda, põe o celular, faz a videochamada, eles brincam de esconde-esconde, eles jogam xadrez, eles pintam, imprime o desenho aí, eu tô imprimindo aqui, a gente pinta junto. É isso. Se você não está fisicamente perto, você precisa arrumar artifícios e realmente se esforçar para conseguir não ser tido como quem abandonou afetivamente. Então, assim, tem saída, é só querer. E juridicamente, para te proteger, seria regularizar um regime de convivência que seja passível de ser cumprido. E outra coisa, é claro isso aqui, mas a gente sempre fala, né, que o básico precisa ser dito, é a questão de você ter junto ao outro genitor, né, ao cuidador principal dessa criança, seja pai, seja mãe, tá? Esse diálogo constante, procurar saber como é que está a questão escolar, como é que está a questão médica e procurar com habitualidade essas informações para que você consiga estar realmente perto e a par dos assuntos relacionados a essa criança ou esse jovem. Então é isso, é ter interesse. Essa lei não inovou, ela só trouxe o que é obrigação de todo pai e toda mãe, que é estar perto, emocionalmente envolvido. Outro comentário que foi feito lá no meu vídeo foi assim, mas e se a genitora impede o meu acesso? Bom, aí se a genitora está impedindo o seu acesso, essa genitora está praticando alienação parental. E ela não vai ser louca, se ela for, você tem defesa, de impetrar contra você uma ação de abandono afetivo, sendo que ela mesma está impedindo acesso. O que você tem que fazer juridicamente para se resguardar? Fazer provas dessa intenção de convívio. Olha, conforme determinação, se você não tiver, vai buscar uma com a máxima urgência. Conforme determinação judicial, esse é meu final de semana, tô indo aí de tal hora tal. Troca mensagem mesmo, faz por escrito ali para comprovar que houve esse combinado entre vocês. E aí, meu conselho para você, se a genitora está impedindo o seu convívio, é que você busque a justiça para declarar contra ela a alienação parental. Porque daí ela vai ser punida. Eu já fiz vários vídeos aqui no meu canal, recomendo que você vá lá pesquisar, falando das consequências da alienação parental, como funciona um processo de alienação parental, mas nesse caso você que tem que tomar o partido aí para se defender, porque a gente não sabe da parte contrária, né? Se ela é passível, se ela é possível, se ela é capaz de praticar alienação parental, ela pode ser capaz também, né, de inventar uma mentira, falar que você que está cometendo um abandono afetivo, né, para querer indenização. Procure um advogado de sua confiança, especializado, para que ele possa te orientar no melhor caminho possível. Como provar ou se defender de uma ação de abandono afetivo? Bom, a justiça leva muito em consideração mensagens, troca de mensagens, testemunhas que podem ser ouvidas nesse processo para comprovar, não, olha lá, eu tive presente, eu tentei, ou do lado contrário, não, e nunca apareceu aqui, nunca vi a cara, não sei nem quem é a mãe, não sei quem nem é o pai. Pode ser uma forma de provar também. Relatórios psicológicos, que inclusive, antes dessa lei entrar em vigor, os relatórios psicológicos é o que era a carta máxima para a gente tentar o abandono afetivo quando era lá só pela jurisprudência, quando a gente não tinha uma lei específica falando disso. Os relatórios psicológicos que traziam de fato a dor sentida, suportada, eles eram o que a gente levava para o Poder Judiciário essencialmente para conseguir tentar comprovar o abandono afetivo.
Agora, com a lei, vai ficar muito mais fácil de ser comprovado o abandono afetivo, então ele vai ser uma prova também super importante como era antes. Então eu entendo que esse relatório psicológico é necessário. Relatórios escolares também, no mesmo sentido, e históricos de ausência, né, como ausências de reuniões, festinhas escolares, e envolve aí também a prova testemunhal, como eu já trouxe. Então são muitos elementos que podem ou comprovar o abandono afetivo ou te defender de um abandono afetivo. Então, assim, participou de alguma festa, uma solenidade, eu tenho certeza que você vai tirar foto, mas tire mesmo com essa intenção de poder, né, se defender também, se caso você for demandado numa ação de abandono afetivo. Muito importante também, já gravei vídeo aqui no canal sobre provas, eu espero que você busque lá para você entender como que a prova é levada para o processo, o que é admitido, como que a gente extrai essa prova de uma maneira que ela fique mais robusta, que ela seja realmente considerada. Tem vídeo no meu canal aqui, mas nunca guarde somente com você essa prova, tá? Joga no Drive ou manda para você mesmo por e-mail, manda para alguém da sua confiança, não deixa só no aparelho, porque acaba, né, às vezes acaba perdendo, então é uma garantia para você fazer isso. A gente precisa trazer aqui a informação de que não é só porque essa lei do abandono afetivo entrou em vigor que a gente vai colocar qualquer um convivendo com a criança e com o adolescente. Não. Se é uma pessoa tóxica, abusiva, violenta, é óbvio que essa pessoa precisa ser afastada dessa pessoa em formação que a gente precisa proteger, tá? Então, é claro que essa lei ela tem que ser relativizada. A lei fala que o prazo prescricional, ou seja, o prazo que eu tenho para entrar com essa ação, ele não corre enquanto é menor de idade, tá? E aí, levando em consideração o Código Civil, fala que o prazo são de 3 anos, que a gente conta a partir da maioridade civil. Então, a corrente mais conservadora que eu te oriento a seguir são 3 anos após a maioridade. Então, 21 anos. Maioridade civil no Brasil, 18, mais 3 anos, 21 anos. Então, em tese, o jovem que sofreu esse abandono afetivo, tanto da mãe quanto do pai, ele pode entrar na justiça até 21 anos de idade, certo? A questão é que tivemos alguns julgados nesse sentido lá, quando a gente tinha só uma jurisprudência, né, não tinha essa lei do abandono afetivo, de que esse abandono, muitas vezes a pessoa chega aos 21 anos de idade e não tem a consciência ainda do abandono, só vai descobrir isso depois, em terapia. Então, né, se for o caso de já ter passado os 21 anos, né, dá para alegar uma equiparação ao crime de tortura, o crime de abandono. Nessa toada, o crime de tortura ele é imprescritível, porque a pessoa, enquanto está sendo abandonada, é como se fosse a tortura. Ela não se deu conta ainda do dano. Então a gente poderia ir por essa linha, que é uma linha muito mais suave do que a linha conservadora, que é dos 21 anos. E existe uma terceira, aqui eu tô falando tudo para vocês, tá? Que é de que a partir do momento que a pessoa tem consciência, em terapia lá tive um estalo que sofri abandono minha vida inteira, da minha mãe, do meu pai, enfim. A partir do estalo, 3 anos. Então, temos essas 3 teses. É claro que eu, como advogada, te oriento ao mais rápido possível que você puder entrar com essa ação, e o mais confortável seria até os 21 anos, mas se caso não for, dá para ir por esses outros caminhos também. Imagina a seguinte situação: uma pessoa registrada por um pai, por exemplo, que esse pai pagou a pensão alimentícia ali só, tipo, não tinha afeto nenhum, só porque estava previsto em lei, não queria ser preso, então pagava lá, nem cuidava da criança. Realmente, a criança cresceu com essa falta de pai, depois de jovem também, na adolescência, todas as questões da adolescência, nunca teve esse acompanhamento emocional, essa orientação, nada. Cresceu ali recebendo dinheiro do pai, mas sem nenhum afeto. Imagina que esse pai falece, que esse pai morre. Esse jovem, ele pode buscar a justiça por uma ação, né, de abandono afetivo, inclusive contra o espólio. O que é espólio? Espólio é o conjunto de bens que esse pai deixou. Então veja, além de herdeiro, esse jovem abandonado, ele pode ganhar na justiça pelo abandono afetivo, uma indenização, e aí essa indenização quem paga é o patrimônio do pai falecido,
E do que sobra ainda ele recebe uma parte, assim como os outros herdeiros também. Então veja que situação interessante e muitas outras que podem decorrer dessa lei que acabou de entrar em vigor. É isso. Meu nome é Michele Albertini, tenho mais de 20 anos no exercício diário da advocacia. Eu gostaria muito, que você se inscrevesse no canal e curtisse esse vídeo se você gostou, para que a gente possa crescer nesse sentido. E eu vou ficando por aqui, eu espero que essas lições tenham servido para você. Se fez sentido, compartilha para que outras pessoas também possam descobrir e ter acesso aqui ao meu canal do YouTube. Toda semana tem vídeo novo, já seja um inscrito também. Um beijo e até mais!